Olá pessoal, Fernando, canal Mundo Fê, graças a Deus por hoje. Gente, vou dar aqui um testemunho. Eu acredito que foi o primeiro livramento que Deus me deu quando eu era criança. Primeiramente, quero dizer que eu gostava muito de participar das reuniões da igreja, onde eu fiquei por mais de 10 anos. Sinto falta dos meus irmãos em Cristo, porém eu tomei a decisão de não ir mais. Não estou rebelde com Deus, muito menos com nenhum irmão da igreja. Foi uma decisão minha. E fui em outras igrejas, percebi algumas coisas que você vai... Ao longo da vida você vai criando uma maturidade espiritual e você começa a buscar a Deus verdadeiramente, querendo aprender quem é o Senhor, o que significa ser cristão, ser igreja, o comprometimento das pessoas com o reino de Deus, servir a Deus, servir a Cristo. Enfim, eu não sou pastor, eu não sou um pregador, mas eu sou uma pessoa que eu tenho testemunho de vida. Eu tenho uma convicção de que eu sou um escolhido de Deus, não sou melhor do que ninguém, do que nenhuma pessoa. Tenho centenas de pecados, cometi coisas terríveis ao longo da minha vida, mas graças a Deus hoje eu estou liberto pelo sangue de Jesus de todas essas coisas que me prendiam, ao qual eu era escravo do prazer, escravo do pecado. E meu testemunho é de quando Deus me livrou pela primeira vez, o primeiro livramento, onde eu nem sabia o que significava viver. Eu era apenas uma criança. Eu estava, acredito que de viagem com a minha mãe. A minha mãe tinha voltado da viagem que ela foi para Minas. Eu acho que foi na cidade de Conquista, não recordo. Eu era muito pequeno, não sei ao certo. Eu acredito que eu tinha entre 1 e 2 anos, no máximo 3. Deus sempre me livrou de situações terríveis. Deus, o Senhor maravilhoso, Ele sempre me protegeu de situações que, pensando hoje, talvez eu não estivesse aqui para contar a história. Mas nesse dia minha mãe voltou lá de Minas. Ela veio pelo terminal rodoviário Tietê, e ao sair do ônibus, a minha mãe, eu saí segurando na mão dela. Aí ela soltou da minha mão, acreditando que eu fosse acompanhar ela. Num instante eu me distanciei da minha mãe. Ela foi no meio da multidão, eu fiquei para trás. Quando eu percebi que a minha mãe não estava mais ali, como eu tinha vindo naquele ônibus que estava parado ali na plataforma, eu pensei e voltei para dentro do ônibus. Eu subi sozinho as escadas, que antigamente a entrada, o embarque e desembarque era pela porta de trás, mesmo dos ônibus de viagem, era na porta de trás. E então eu entrei e fiquei em pé ali, perto de um dos últimos bancos, né?
na traseira do ônibus, e aquele ônibus aparentemente já estava perto de partir de São Paulo para a Conquista novamente. Foi quando, o que conta minha mãe, quando ela percebeu que não estava comigo, ela foi até uma cabine lá de informações do terminal Tietê. Parece que foi anunciado que eu estava perdido. Nisso a minha mãe ela retornou, e no exato momento em que o ônibus ia partir, ela me pegou ali dentro do ônibus que estaria indo de volta para a Conquista. Esse foi o primeiro livramento que eu acredito que Deus tenha me dado. Porque é muito difícil, apesar de eu acreditar, assim, pode até ser que ninguém tivesse reparado, ou se o motorista mesmo visse eu sozinho, tivesse buscado algum auxílio, né? Mas a gente não conhece todas as pessoas. Alguém com más intenções, ou alguém que sendo levado ali pelo um espírito maligno poderia me pegar e poderia me levar embora, ou mesmo descer em Conquista, eu estando sozinho ali, alguém poderia me adotar. Enfim, poderia ter acontecido uma série de coisas que acontece quando uma criança se perde dos pais. Eu acredito, sim, que esse é o primeiro livramento que Deus me deu. E eu sei que Deus, Ele tem um plano na minha vida, e Ele, desde os primeiros dias, desde quando eu abri meus olhos, Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele é tão maravilhoso e cuidadoso que hoje eu não tenho dúvidas do grande amor que Deus tem por mim. Não estou dizendo que Deus não tem amor por toda a humanidade, mas você, quando tem um relacionamento com Deus, mesmo antigamente, mesmo quando eu era criança e muito jovem, eu tinha aquelas questões de visões que eu contei em alguns vídeos anteriores. Eu tinha visões espirituais, eu tinha uma vida espiritual bem ativa, e Deus não permitia que o mal me dominasse por muito tempo, ou que eu tivesse algum tipo de ataque muito feroz assim. Eu percebo que Deus, ele em sua infinita grandeza e sabedoria, Ele sempre me guardava do mal. Nesse episódio que eu me perdi da minha mãe, poderia ter acontecido uma série de coisas. Na época que as pessoas sequestravam crianças e levavam para o exterior. Tinha muito rapto de crianças nessa época. Era uma situação muito complicada, e se eu tivesse voltado para Minas, talvez eu nunca mais tivesse encontrado com a minha mãe. Apesar que eu sei, a minha mãe ela ia fazer de tudo para poder me reencontrar. Mas olhando para a situação, olhando para aquilo para tudo que acontece no mundo, né, de pessoas que se separam e ficam ali décadas sem se ver, eu acredito que poderia acontecer alguma coisa igual, mas não estava nos planos de Deus que eu me perdesse da minha mãe,
eu me afastasse dos meus pais e que eu tivesse uma vida longe da minha família. Ele não permitiu que fosse mais do que um susto, e eu agradeço grandemente a Deus por ter cuidado de mim. Esse é o primeiro testemunho, na verdade, que eu faço, agradecendo a Deus por me manter ali mesmo sendo muito criança, muito pequeno. Não permitiu que nenhum mal maior acontecesse comigo. Eu desejo que todos tenham uma vida abençoada, uma vida protegida por Deus, que todos possam no futuro declarar o seu amor a Deus abertamente, não se prendendo a coisas supérfluas, né? Coisas sem valor. E podem ter certeza que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai fazer todo o possível para que todas as pessoas possíveis se voltem para Ele e o busquem de todo o coração. Eu hoje não penso na minha vida sem glorificar a Deus, sem fazer uma oração, sem pensar em que Ele está ali me conduzindo, sem pedir a orientação de Deus para que eu tome a melhor decisão possível, mesmo sendo meio descabeçado, meio atrapalhado com as coisas. Eu sei que o meu Redentor, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador do universo. Em todos os momentos que eu achava que eu não ia conseguir transpor aquele obstáculo, Deus me mostra hoje que era Ele quem me dava condições, era Ele quem me mantinha ali em pé, e é Ele que me mantém em pé até esse exato momento. Até aqui me ajudou o Senhor. Não tenha dúvidas que Jesus nos ama e Ele nos quer para Deus. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, fazendo o melhor que nós pudermos, fazendo com que nós mesmos tenhamos um relacionamento próximo, possamos testificar o amor de Deus em nossas vidas. Eu gosto muito de me aproximar de Deus. Eu estive dentro do templo, dentro da comunidade, fiquei um bom tempo, né? Não sou uma pessoa rebelde, porém algumas coisas que eu aprendi ao longo da vida, e dentro do lugar onde eu aprendi mais ainda, às vezes falta o cumprimento daquilo que se prega. Às vezes a pessoa prega e fala a verdade, e ela lê a palavra, a Escritura Sagrada, e eu sou uma pessoa muito observadora, porque quando a gente fala de exemplo, de dar exemplo, a gente, como cristão, olha para Jesus Cristo, né? E olhando os exemplos de Jesus, quando a gente começa a buscar a semelhança a Cristo, a gente começa a andar para se parecer também nas nossas atitudes, se aproximar do que é a realidade da vida em Cristo. E muitas vezes a gente começa a olhar os irmãos, e principalmente a gente olha para a liderança da igreja, e a gente não encontra aquele amor, aquele sentimento que você percebe que tem em Jesus Cristo.
todos os seres humanos são falhos, ninguém é perfeito. O único perfeito é Jesus, e mesmo assim o crucificaram. Mas é que eu penso da seguinte forma: alguém para ser líder, ou alguém para conduzir as pessoas a Deus, tem que ser uma pessoa realmente escolhida, chamada, uma pessoa capacitada, e ela tem que agir igual a Cristo, que não abandona as ovelhas, não abandona os servos de Deus. Eu acredito que desde quando eu saí da igreja, desde quando eu parei de frequentar lá a comunidade, eu acredito que faltou um pouco de interesse por parte da liderança, e mesmo as pessoas que eu tinha mais convivência, ninguém me ligou em casa procurando saber o que tinha acontecido, o que deixou de acontecer, esclarecendo algumas coisas, né? Faltou um pouco de interesse. Eu já havia percebido essa questão antes, e não cabe a mim julgar a liderança, ou mesmo aqueles que estão ali servindo a Deus o melhor que podem, porque a falha realmente é humana, né? Não adianta a gente procurar a perfeição em pessoas que buscam a semelhança em Cristo, porque são pessoas apenas. Então, mesmo os apóstolos, eles tinham muitos defeitos, né? Então, não quero deixar de ter a minha amizade com as pessoas da igreja. Saindo dessa igreja onde eu fiquei mais de 10 anos, eu tentei participar de outros grupos. Existe muita bagunça naquilo que se chama igreja. Quando a casa de Deus, eu acredito, tem que ser um lugar onde a gente vai se preparar para os últimos dias, para o findar desse tempo na terra. Nós não estamos aqui para simplesmente viver uma vida secular e deixar de lado a vida espiritual. Nós temos que equilibrar as coisas, e a igreja tem que ser um lugar onde nos prepara para a eternidade e nos dá os exemplos que nós precisamos para continuar crendo. Acredito que faltou um pouco dessa parte, um interesse maior da liderança pelos irmãos que saíam da igreja. E quando eu saí também, eu senti que nós, como seres humanos, em todos os lugares que a gente passa, a gente é somente um número. Para Deus não. Para Deus nós somos os filhos dele, a quem Jesus Cristo deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o pastor verdadeiro. Ele dá a vida pelas ovelhas. Eu aprendi isso com o próprio Senhor. Todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, eu procurava na Bíblia, mesmo não sendo um estudioso bíblico, eu encontrava a paz que eu procurava no Evangelho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque nos momentos de solidão, nos momentos de dificuldade,
nos momentos em que eu precisava de alguém, eu orei a Deus, eu chorei nos pés de Jesus, fiz as minhas lamentações a Deus, li a palavra de Deus e encontrei em Deus o refúgio que eu precisava. Sempre me disseram que fora da igreja a gente não consegue buscar a Deus, a gente não tem entrega. Na verdade, Deus conhece o coração de cada ser humano, conhece as coisas que cada pessoa busca. Tem pessoas que buscam somente o prazer pessoal, o prazer desse momento, o prazer dessa vida. Mas existem pessoas que buscam a Deus a todo momento e mesmo que não seja em 100% do tempo, passa a maior parte do tempo pensando nas coisas de Deus. Bom, o testemunho que eu queria falar era o da minha infância. Eu desabafei um pouco porque eu acho que a igreja precisa estar mais atenta. Eu já tenho maturidade suficiente para dar continuidade na minha vida, responder a Deus o que tiver que responder. Sei que Deus tem um plano na minha vida, um propósito. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, adorar ao Senhor, somente a Ele, porque Ele é o único digno, e servir as pessoas o melhor que eu puder, amando a minha própria vida também. Aprendi a ter amor próprio, não que isso seja uma espécie de eu não me sobreponho sobre nada do que é a vida de Jesus. Jamais farei uma coisa dessa. E em nome de Jesus eu entrego a Deus os meus caminhos, para que o Senhor faça da minha vida um vaso novo todos os dias, renovando a minha fé, e que em nome de Jesus os lugares por onde eu passe o Senhor abençoe. Fico muito feliz de poder gravar isso. Peço que Deus abençoe a cada pessoa do Brasil e no mundo, que nós possamos nos preparar para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a vinda dele está próxima. Não nos apegar mais em coisas materiais, coisas supérfluas. Precisamos nos apegar somente a Deus e colocar o reino de Deus como sendo certo para daqui a pouco tempo. Estamos aqui de passagem, essa vida é um teste, essa vida aqui é um sopro de Deus. A próxima etapa que nós passaremos, que é depois do julgamento, que será a vida verdadeira. Que Deus abençoe a sua noite. Agradeço a Deus de todo o coração por me manter até aqui em pé. Agradeço pelo meu emprego, agradeço pela minha esposa, pela minha família, pelos meus amigos. Oro a Deus para que Ele me abençoe e que eu seja um instrumento útil nas mãos dele. Fiquem todos com Deus. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, dá um joinha e assina o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. O canal Mundo Fé fica por aqui. Fique com Deus. Uma boa noite. Valeu.